Olá, sejam muito bem-vindas e sejam muito bem-vindos ao Edify Roots. Este é o espaço onde a gente procura derrubar as barreiras da idade e mostrar que a verdadeira riqueza surge quando gerações diferentes se encontram para ouvir, perguntar, compartilhar e se provocar mutuamente. Hoje, eu e o Eric Salles, meu parceiro aqui de bancada, vamos conversar com um cara que conhece muito bem as gerações mais novas, não é isso, Eric? Pra quem acha aqui que eu sou o novinho do rolê, agora a gente chega pra uma outra geração ainda mais jovem. O Z já tá ficando velho, já tem duas que vieram depois. Recebendo aqui o William Borghetti, que ele é o fundador do Instituto Brasileiro de Neurocomunicação e da comunidade de pais e professores Descomplicando a Adolescência. A gente vai querer entender um pouquinho quem ele é, né? Eu vou pedir para ele se apresentar em breve, para além da minha apresentação. E para a gente entender quem é, como vive, como que se alimenta, essa geração alfa que já está com seus próprios comportamentos, mudando o mercado, entrando no mercado de trabalho, mas ainda é muito pouco discutida, que é a geração alfa. Então, William, passar a bola aqui para você se apresentar um pouco, para a gente seguir essa entrevista tão bacana. Muito bom, obrigado, Eric, Fábio, pelo convite. E acho que vocês fizeram uma introdução aí bem interessante, porque geração Z virou palavrão, né? Uhum. Virou ofensa, você chamar alguém de geração Z, mas só demonstra mesmo uma ignorância de quem fala esse tipo de coisa, porque a geração Z já tem geração Z com 30 anos de idade. Né? Exato. Então já está liderando pessoas, já é pai, mãe de família, já tem filhos, então é aquela coisa geração Z como se fosse um moleque espinhento ali, né? E a Alfa já está vindo, e eu brinco com a galera da geração Z, eu falo, vocês sofreram na pele isso, e daqui a pouco vocês estão falando, porra, esse moleque de hoje, né? E aí tá passando a bola para a geração anterior, então a Alfa já está acessando o mundo aí, já está influenciando em muita coisa, e já tem a beta. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? A gente fala em século XXI, mas essa galera vai viver o século XXII, né? Uhum. A gente ainda está tentando entender o século XXI, mas a gente já tem que programar pessoas que vão viver no século XXII, então bora bater esse papo aí. E já que você citou essa geração alfa, né, a gente estava comentando rapidamente aqui no nosso Esquenta, são jovens que têm 15 anos e que estão entrando no mercado de trabalho, se a gente reconhecer que tem os aprendizes, e estão encontrando lá outras 4 gerações, né, pessoas da idade dele, né, pessoas como o Eric, de 20 e poucos anos, que já não são mais, como o Eric falou, o jovem no rolê, o mais jovem no rolê, e até alguns poucos boomers, baby boomers, pessoas acima de 60. Então, acho que a primeira pergunta é entender um pouquinho mais dessa geração, porque a gente tem conversado muito aqui no Edify Road, acho que no mundo fora daqui também, sobre as outras gerações, muitos estudos sobre geração Z, muitos estudos sobre os milênios, né, sobre a frustração dos milênios, tem muitas coisas acontecendo sobre o descarte dos boomers no universo do trabalho, tem muitas coisas acontecendo, mas eu acho que tem muitas dúvidas ainda com relação ao que é a geração alfa, o que ela tem de diferente, como é que ela vem de diferente para a geração anterior, que é a geração Z. Então, já que você estuda, né, o comportamento de crianças e adolescentes há bastante tempo, como é que são exatamente esses meninos? O Eric fez a brincadeira ali, né, do que vivem, do que se alimentam, então uma coisa meio Globo Repórter, né? Mas como é que é o cérebro, a comunicação, as referências? O que você descobriu que vale a pena começar a compartilhar aqui com a gente? Talvez a mais gritante diferença aí, e de novo, sem juízo de valor, né? Uma diferença, que em momentos vai ser bacana e em alguns momentos não vai ser, é a primeira geração que nasceu 100% digital nesse mundo de internet, a tal da... como que é a sigla? Internet of All... IOTA, né? Que é a internet de IoT. todas as coisas. IoT, né? O IoT. Isso. A internet das coisas. Ah, Então, se a gente considerar alguém que nasceu em 1995, foi uma criança que ainda assistiu desenho na TV, e tinha o horário do desenho, né? Então, esse começo da geração Z, a geração Z foi essa geração de transição. Então, quem entrou na geração Z viu o desenho lá na TV, o último ele viu já a internet inteira, então é uma geração que tem uma transição. A Alfa é a primeira geração que ela é 100% digital. Ela nunca viu um mundo
analógico, né? Então, o mundo todo é digital. Então, assistir desenho a qualquer momento, acessar redes sociais, saber que tem um monitoramento, por exemplo, né? Essa coisa que hoje, para os adolescentes, é muito presente, que são os pais monitorando através do celular, onde o filho está, que hora chega, quanto está de bateria, esse tipo de coisa. Então, dentre muitas diferenças, né, que, obviamente, gerações têm uma da outra, eu acho que o ponto é esse, né? É uma geração que ela está imersa, para ela, rede social e Wi-Fi é para a gente eletricidade. Eu cheguei num mundo que já tinha eletricidade, já estava aí. Televisão, cheguei e já estava aqui. Eu não sei como é um mundo sem geladeira. Eu não sei guardar um bife. Eu gosto dessa reflexão, Né? William, eu gosto. Porque quando a gente fala de Gen Z, a galera realmente pensa que a gente ainda tem 15 anos, tem 14 anos. E aí, vira e mexe, chega um millennial pra mim e faz uma brincadeira. Hahaha, TV Globinho, nunca viu, né? Assistia TV Globinho pesado. Eu tava lá no meu Super Choque toda hora depois do almoço, antes de ir pra escola de novo. E aí, outra diferença que eu vejo, quero ver se eu estou correto também, se você entende dessa maneira, é que, para nós, a gente pegou esse início da internet, já estava tudo muito conectado, mas a gente pegou o início e eles começaram a criar essa memória, essa consciência numa era algorítmica, né? Então, eles começaram a se socializar com o algoritmo refinadíssimo, ali a todo vapor. Você enxerga que isso tem impacto? Como que isso altera para essa galera? Porque eles não foram exatamente descobrindo as coisas foram entregues para eles a partir do algoritmo. Como que isso afeta a criançada barra adolescentizada, adolescência atual? Legal. Então, esse ponto do algoritmo, porque se a gente for considerar o seguinte, vamos considerar alguém que... Você nasceu em que ano, Eric? Eu sou de 2003. 2003. Então, olha que interessante. Quando o Eric tinha 5 anos, tá? Vou pegar você de exemplo aqui, Eric, se você me permite, tá? Então, quando o Eric tinha 5 anos de idade, uma criança que brincava, essa coisa toda, tem uma coisa que no mundo de hoje é impossível de viver sem, que não tinha quando o Eric tinha 5 anos, né? Parece que eu estou falando de um senhor de 115 anos, mas o Eric, quando o Eric era criança, tem uma coisa que não existia, que era smartphone. O smartphone chega no Brasil em 2009. Então, olha que interessante. O Eric, que é um menino jovem, que nasceu em 2003, é até estranho, né, Fábio, a gente pensar que um cavalão desse aí nasceu em 2000 e alguma coisa, né? A gente tem 1900 e alguma coisa. Para mim, 2000 é uma criancinha, tá no berço, quem nasceu em 2000 e alguma coisa. Então, assim, na primeira infância do Eric não existia smartphone. Quem pensar... Como era o mundo sem smartphone, gente? Não dá para lembrar. É um mundo louco, né? Então é interessante pensar que a geração alfa, ela, como eu disse, ela é a primeira que vem, e essa questão que o Eric cita muito legal do algoritmo o algoritmo, que também virou palavrão, igual geração Z, o algoritmo é uma coisa para se falar mal, o algoritmo é uma coisa maravilhosa. Uma vez que quando eu entro na minha rede social, ele não me oferece lá um absorvente, porque não faz o menor sentido eu ter um conteúdo lá de como usar um absorvente, né? Então, ainda bem que ele entende o que eu faço, ele entende o que eu sou, e ele me traz conteúdos que atendem aquilo que eu estou procurando. O que tem um lado maravilhoso e o que tem um lado péssimo, porque ele fortalece o meu viés de confirmação. Ele pega aquilo que eu já acredito, e em vez de me apresentar o contraditório, não, ele alimenta e fala, olha... Ele me leva para o extremismo. A tendência algorítmica é levar para o extremismo. A gente vê aquela série Dilema das Redes, né? Fala muito dessa questão de que por mais absurda que seja a ideia, o algoritmo ele te alimenta e te alimenta com dados, com muita coisa forte, né? Fortes argumentos para te levar para aquilo. Então, o próprio relacionamento ele é interferido com isso,
E aí tem um outro ponto que é bacana, que quando a gente dá um zoom out no mundo, assim, na história do mundo, smartphone é igual quando vem energia elétrica para o mundo. E agora? Né? Ou se a gente vai para o século XIX, quando a gente vai para a Revolução Industrial, então o cara tecia na mão lá, veio um doido lá, criou uma máquina a vapor, porra, acabou, agora é o fim do mundo, o que vão fazer? Então, é a ciclicidade, eu nem sei se essa palavra existe, né? Mas o mundo ele é cíclico. Você sabe que tem uma coisa da geração alfa, que é bastante presente no comportamento, que é a pouca exposição na rede social. Então tem um efeito muito interessante. Eu fiz uma matéria para a Globo, muito legal, sobre zero. Então é muito comum pessoas da geração alfa terem um feed que não tem nada. Então só tem stories, porque o stories ele é efêmero, ele acaba logo. Então, se hoje eu gosto de camiseta laranja, amanhã eu posso botar camiseta azul, porque a minha ideia só ficou 24 horas ali. E, de novo, sem juízo de valor. Isso, para muitas coisas, é legal, te permite atualizar e mudar de opinião, né? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, mas, ao mesmo tempo, também é aquela coisa do tipo, eu não me aprofundo em nada, eu não me engajo em nada, porque eu tenho medo de querer mudar no meio do caminho. Então, eu acho que você, Fábio, abriu com uma frase que eu gosto muito, que é: as gerações são como são. Tem coisas incríveis nos boomer, tem coisas incríveis na Z, na X, na Y, e tem coisas horrorosas, tem coisas péssimas. Eu acho que a grande beleza disso é quando a gente junta as gerações, o que a minha geração é capenga, eu posso aprender com a X, com a Boomer, com a Alpha, com a Z. Então, onde que eu consigo fazer isso para exatamente viver uma vida... E outra coisa que é do mundo atual, 5, 6 gerações convivendo. Eu sou de um tempo que a avó que furava a bola na rua, lá, a tiazinha, a velhinha que furava a bola na rua, tinha 50 anos. Então, assim, essa possibilidade de conviver com muitas gerações tem os seus ônus, tem essa dificuldade, esse conflito, mas também quando a gente consegue enxergar beleza nisso, dá para trocar muito bem. Agora, você trouxe gostei da lógica que você trouxe para o Eric, nasceu, não existia smartphone. Essa geração alfa nasceu já existindo o smartphone. É muito comum você ver, digo bebês, né, mas crianças que mal falam já com o celular na mão. E só fazer um pontinho bem rápido, Fábio. Daqui uns anos, a geração alfa os primeiros da geração alfa, esses que estão com 15 e tal, eles viram, por exemplo, a inteligência artificial acontecer. E aí, daqui uns anos, eu falo, porra, quando eu cheguei não tinha inteligência artificial, o velho falando, né? Então, assim, porque as coisas, daqui a pouco tem holografia, tem uns negócios assim, e sempre porra, no meu tempo não teve essa facilidade, né? E já fica aí até a reflexão para a Beta, né? Que a Beta que começou esse ano, geração Beta, já nasceu com inteligência generativa. Então, para ele, será tal qual a eletricidade, né? A Alpha já vai ter isso muito forte, mas a Beta, então, nasceu depois do ChatGPT. Então, o que esperar, né? Dá nem para a gente poder projetar daqui a uns 15, 20 anos, que é quando essa galera vai entrar no mercado, como vão estar as coisas, porque tá simplesmente se metamorfoseando muito rápido. E aí, trazendo para o mercado de trabalho, ele que a gente sempre discute um pouquinho aqui de relações de mercado e tudo mais. Tu colocaste que é legal quando a gente entende o que a nossa geração é capenga e a outra pode complementar. Agora, falando como Z, né, entrei no mercado de trabalho ali com meus 16, 17 anos e até hoje, não que faça muito tempo dos meus 16, 17 anos, mas até hoje, eu e minha galera, né, a Gen Z, a gente é meio que rotulado como a galera que é mais ansiosa, que é mais imediatista, mais sem paciência. Só que, quando eu olho para a Alpha, eles estão vindo mais conectados, mais digitalizados, mais algoritmicizados, sei lá, e estão bem com uma primeira infância, segunda infância que passou pela pandemia, né, aquela grande massa. Então, eu queria entender como que você enxerga que vai ser daqui para frente, agora que essa galera vai estar entrando no mercado, se dá pra gente ter um gosto do que vai ser, quem serão, como agirão, como se alimentarão no corporativo. Legal. Cara, assim,
primeiramente, eu sou um opositor a essa ideia de que a geração Z é ansiosa, porque o ser humano é ansioso, né? Nossa, agradeço a parceria. eu sou milênio, né? Então eu sou a Y. Então, assim, nossa, a geração só tem gente tranquila, todo mundo dorme bem. Rivotril não existe na minha geração. O Z, sim, o Z é ansioso. A gente não, a gente é tudo. A gente só acaba que é mais vocal, né? A gente fala que tenho. Aí, então, é onde eu ia chegar. Então, a minha geração foi uma geração que aguentou porrada corporativa e tinha que ficar quieto e aguentar, porque, assim, ou você estuda, porque você foi o primeiro da sua família, muitas vezes, a ter um nível superior. Então, assim, você fica quieto e trabalha e tem que ficar nessa área, porque isso tem que acontecer. Enquanto você chega e fala isso para o moleque da geração Z, com todo carinho no moleque, tá? Mas, assim, você fala para o moleque na geração Z, ele fala assim, cara, eu não preciso passar por isso. Eu não preciso estar num lugar que faz mal para mim. E tá, ele tá certo. E ele tá certo, né? Eu sempre dou um exemplo. Eu gosto muito de história, né? Gosto muito de história. Eu leio... História e filosofia são áreas que eu não tenho nenhuma obrigação, não tenho que fazer uma prova, não tenho que aprender, mas leio e consumo, assim, num volume absurdo. E aí, uma vez eu estava lendo uma história da independência do Brasil, e quando Dom Pedro I sai do Rio de Janeiro em direção a São Paulo, que ele veio para São Paulo e depois ele foi para Santos, né? E aí, nas margens do Ipiranga, aquela coisa toda, e a proclamação da República, o Dom Pedro I leva 17 dias para vir no lombo de uma mula do Rio de Janeiro para São Paulo, né? Eu faço muitos trabalhos no Rio de Janeiro e um voo no Rio de Janeiro, se der uma pequena turbulência, já não dá tempo de trazer o biscoitinho lá da companhia aérea, porque em média leva aí 40, 38 minutos, às vezes 40, mas vamos pôr 40 minutos, você sai do Rio de Janeiro e vem para São Paulo ou vice-versa. Se você pegar um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro e demorar 1h30, veja bem, o Dom Pedro era 17 dias, ele vinha do Rio para São Paulo. Qualquer um de nós que pegar 1h30 de voo para o Rio de Janeiro, a gente quer processar a companhia. Então, quem é imediatista? O mundo se torna imediatista a partir do momento que a tecnologia chega. Então, nós que temos uma referência, que daqui para o Rio de Janeiro é 40 minutos, e achamos um absurdo demorar 2 horas, 2 horas é demorado comparado a quê? Comparado ao mundo atual. É aquela coisa que é esqueci a palavra, quando você pega a crônica, como que é a palavra? Quando você pega uma coisa de antigamente e põe no mundo de hoje, ela não funciona. É um saudosismo, né? Anacronismo. Anacronia. Anacronismo. Queria lembrar. Então, se você ressuscita o Dom Pedro e fala assim, mano, você leva 40 minutos, você leva um dia para ir de São Paulo no Rio de Janeiro, ele ia achar o máximo, ele ia falar, cara, sério que o mundo chegou nesse ponto? Você pega lá a Esquadra do Cabral, 6 meses, 4 meses no mar, sem saber se ia chegar, né? E aí você pega hoje, 12 horas, se você sair cedinho, você chega na Europa em 12 horas. Não, eu gosto que tu fala isso, William, porque eu sempre trago um exemplo, não com o Dom Pedro, né? Acho que você foi um pouco mais culto do que a minha referência aqui. Que eu só falo do Uber, né? Porque, e aí é pra toda geração, todo mundo. Se você pegar um Uber agora e o carro tiver a 10 minutos, a galera fica, meu Deus, ele tá a 10 minutos de distância. Que louco, que demorado, tinha que estar a 3. Só que há quanto tempo você não esperava um ônibus? Sei lá, volta uns 10 anos. Quanto tempo você não ficava num ponto esperando um ônibus? Então, ao invés de pegar um Uber? Então vamos, assim, balizar a seguinte situação. A geração Z é ansiosa, porque a geração Z é feita de humanos. Assim como a geração X é ansiosa, W, Y, Z, alfa, beta, gama, todo mundo, porque o ser humano ele vai se adaptar. Eu sempre digo uma coisa, a molécula no cérebro responsável pela expectativa, pelo que vem de novo, pelo que eu vou conseguir, é a tal da dopamina, muito famosa, que muita gente fala que é o hormônio do prazer, e não é nem hormônio nem do prazer, né? Ela é um neurotransmissor da expectativa. Então, se eu falo assim para vocês,
Eric, Fábio, vou fazer um jantar, venham aqui na minha casa, vou oferecer um jantar para vocês aqui, da comida preferida de vocês, agora a tua dopamina aumenta. Quando você estiver sentado comendo a sua comida preferida, tua dopamina já está diminuindo e está aumentando ali a tua serotonina, vamos dizer, a sensação de bem-estar. Então a dopamina é essa coisa da busca. Por isso que nós temos uma tendência, e aí a gente tem lá o Schopenhauer dizendo, né, a ânsia de ter e o tédio de possuir, ou seja, eu tenho uma coisa que eu quero ter e quando eu tenho diminui porque eu quero ter outra coisa. Então é a ânsia de ter e o tédio de possuir, e essa coisa, porra, o Schopenhauer falou isso há trocentos anos atrás, não tinha geração Z e não tinha nada disso. Então eu vejo que a ideia aqui é, quando eu pego o ônibus, e aí eu abro o meu celular e pego um aplicativo e chega um carro em 10 minutos, eu acho espetacular. Só que daqui a pouco, 10 minutos, a referência que eu tenho, ela já é ruim. Então é 3 minutos. E aí se eu vou dando esse zoom out na... Porra, fala pro cara do Egito Antigo que você se movia em 10 minutos para chegar um carro, o cara vai achar a coisa mais extraordinária do mundo. E nós não comemoramos isso. A gente não pega um Uber e comemora e fala, cara, uhul, obrigado por viver em 2025, que o carro chega em 3 minutos, né? Então, eu sempre gosto de dizer que, assim, quando uma pessoa começa, essa geração Z, a primeira coisa que eu pergunto, primeiro, o que é geração Z? Vamos ver se a gente está balizado na ideia. E segundo, pega essas reclamações e põe em outros lugares, em outras pessoas. A geração Z, ela deu azar, e aí é um azar, é um fato. Ela deu um azar de ser a geração que estava fazendo as bobeiras, né, que todas as gerações fizeram, estava fazendo as doideiras de adolescente, no mundo que tinha smartphone. Tudo público. Então, assim, eu toquei na noite, eu comecei a tocar na noite com 14 anos. Eu tenho história para contar aqui, 5 dias para contar de história de loucura, né? E eu ainda, assim, eu nunca bebi e nunca usei droga. Então, assim, as loucuras eram todas pensadas. Você fala, porra, é ruim mesmo, né? Porque o cara era doido sem usar nada e sem beber. Consciente, loucuras conscientes. Consciente. Só que é o seguinte, vocês só saberão das doideiras que eu fiz as que eu quiser contar. Interessante. Enquanto a geração Z registrou isso, e às vezes registrou na internet, ou seja, está espalhado para o mundo e nunca mais apaga. Então, acho que a geração Z deu esse azar. Mas dizer que a geração Z é uma geração que faz coisa errada, que é alfa, é um pensamento absolutamente enviesado. Adolescente é ruim. E eu falo para o adolescente é ruim porque quando você tiver adulto, você vai falar mal dos adolescentes que estão para trás. Você tem textos do Aristóteles que diz o seguinte: o jovem não respeita a regra, o jovem não sabe sentar à mesa, o jovem é movido por impulso sexual. Cara, você encaixa isso hoje, é igualzinho. A frase funciona. Não falar que é do Aristóteles, parece que é um filósofo de hoje falando. Então a gente entende que, assim, a adolescência é movida por impulso, não sabe respeitar regra, tem essa coisa toda, o cara escreveu isso há 2.500 anos, né? Mas a geração Z teve registro, então é a que a gente vai tacar pedra porque a gente tem o registro. Eu entendo, acho que não só eu, o fenômeno das gerações como mais uma tentativa humana de criar modelos para poder navegar melhor na complexidade. Segmentações, né? Exato, né? Então, assim, ó, vamos, né? Como você está falando um pouquinho, né? Olha, quem nasce já com o celular na mão, quem nasce já sendo educado pelo algoritmo, tem uma tendência a, né? Só que entre ter uma tendência a e é assim, a gente pula rápido. Né? E acho que você trouxe, por exemplo, a questão do tema da ansiedade, que é comum a quem está vivendo no mundo de hoje. Quem está vivo é ansioso, como você achei brilhante. Exatamente. Mas sempre foi. Porque quando você tem relatos da Idade Média, a ansiedade do cara era alguém entrar lá na casa dele e tocar fogo na família. Então, a gente não... Ninguém mais tem esse tipo de ansiedade. Mas mudou. Mas estava lá presente, a emoção. Não é a mesma. E o Homo sapiens, lá o primeiro, a ansiedade dele era uma onça matar a família inteira. Então muda o cenário, muda o aspecto, só que a nossa cabeça foi feita para viver num mundo de 200 mil anos atrás, né?
Eu brinco assim, é você pegar aquele Calhambeque, aquele Ford T e soltar na Marginal Tietê em São Paulo. É um negócio feito para um mundo anterior viver agora. Então as coisas vão mudando, a ansiedade vai acontecendo, e é claro que por outros motivos, né? Eu sempre dou um exemplo. O meu pai faleceu há 25 dias, né? Puxa, obrigado. E meu pai é um cara que veio da roça. Meu pai fala assim, cara, eu fui ver uma televisão na Copa de 70. Meu pai nasceu em 57. Então ele falou, fui ver uma televisão na Copa de 70. E numa vitrine, ele chegou em São Paulo em 70 e viu a Copa do Mundo. E ele foi atrás da vitrine ver como é que fazia para ter pessoa dentro daquela caixa. Olha o nível com muitas aspas e com muito carinho e respeito, mas olha o nível de ignorância, no sentido de ignorar que aquilo existia, de falar assim, mano, como que cabe uma pessoa dentro de uma caixinha quadrada? Você fala isso com uma criança hoje, é bobo, porque toda casa tem televisão e celular e essa coisa toda. Então, precisamos sempre partir daquela velha história, né? Se eu pergunto para você, como é que eu chego na Avenida Paulista? Primeira pergunta que você vai me fazer, você está onde? É o Waze, né? Onde eu estou para saber para onde eu vou, né? Você está onde? Se você tirar a localização do Waze, ele não consegue fazer nada. Exato. Se ele precisa saber onde você está, então, qual que é a tua referência? Qual era a tecnologia que existia? O que estava acontecendo? E agora você tem essa referência. E aí, você até falou no começo, né, Fábio? Você falou, eu já morava sozinho, já saí de casa e tal. Era um mundo que as pessoas viviam 40 anos, então com 25, filho, você já está indo para o final. Você considera que alguém vive 100 hoje? O cara de 25, ele está começando, é um quarto da vida. E antes era 3 quartos da vida, né? Então, a gente precisa entender que as coisas mudam e de novo, as gerações têm coisas positivas e negativas para oferecer. Agora, reconhecendo que, mais uma vez, né, para a gente não ir para a simplificação do rótulo, todo mundo, essa geração tal, mas certamente as gerações mais novas, e estou falando mais agora outra vez da Alfa, porque ela está entrando no mercado de trabalho, a gente está bem curioso com relação a isso, porque a gente vem conversando muito no Edfield sobre mudanças necessárias no ambiente de trabalho, sobretudo das grandes organizações, para poder acomodar a sabedoria, a inteligência, a experiência de quem está mais velho, mas também poder receber bem quem está chegando com provocações diferentes. O que você acha que as empresas deveriam estar fazendo agora para receber bem essa nova geração que está chegando e não cometer, eventualmente, os erros que já têm sido cometidos com os Zs, sobretudo com os preconceitos, né, que têm sido empregados com os Zs? A geração está perdida, os caras ficam 9 meses em cada empresa, então eles não se comprometem, não se engajam. A gente vem com muitos discursos preconceituosos e rotuladores com a geração Z, e de repente vem uma outra já começando a chegar, que ainda é mais diferente dessa. Tem alguma coisa no seu trabalho com neurocomunicação, até queremos entender um pouquinho como é que é a neurocomunicação, para não falar de uma coisa assim, sem ter clareza, né? Que você está observando que é útil para receber melhor essas novas gerações que têm uma tendência, pela época que eles estão vivendo ou nasceram e sendo influenciados na sua formação inicial, na educação e tudo mais, que possa ajudar elas a serem bem absorvidas no mundo do trabalho e poder contribuir para o mundo do trabalho de alguma forma também evoluir? Fábio, talvez eu vou dar uma resposta aqui para você, que ela é tão simples e até mesmo óbvia, que pode parecer não é possível que isso resolva alguma coisa, né? Mas, enfim, eu vou registrar aqui a minha visão sobre isso. A gente precisa escutar mais. A gente precisa escutar mais. E escutar é diferente de ouvir, né? Ouvir, a gente ouve um barulho, só que eu estou ouvindo, né? Mas escutar necessita de uma intenção, de uma atenção diferente, né? Então, é preciso ter essa questão. Imagine que nós três, agora, alguém chega e fala assim para a gente, como é que faz um banheiro feminino? O que tem que ter num banheiro feminino? Qual que é a arquitetura de um banheiro feminino? E põe nós três para resolver. Cara, a gente pode entender tudo de arquitetura e de banheiro, mas a gente vai falhar. Não seria melhor pegar uma mulher, colocar aqui e falar assim, escuta, onde que é a dificuldade? A dificuldade aqui, ali. Eu falo muito assim, né, nas cidades que a gente mora,
junta, faz aquela cúpula do trânsito, e põe engenheiro, e faz evento, e faz não sei o que e tal, para resolver o trânsito da cidade, enfim, a cidade está enrolada. Quem que sabe onde está o trânsito da cidade? Cara, põe 2 motoboys, 2 Uber, 2 caminhoneiros, senta numa mesa e fala, ei, mano, onde é que trava? Porra, aquele farol não abre, o outro abre aí fecha, aí embola, aí o cruzamento tal. Então, eu vejo que, assim, se a gente quiser de fato saber e ir a fundo no problema, eu tenho que pegar alguém da geração alfa e da geração Z e botar numa mesa, escutar e falar, escuta, o que você pensa? Qual que é a tua visão sobre essas coisas? Né? É a história, pessoas brancas fazendo projetos sobre racismo, homens fazendo projetos sobre misoginia, sobre pessoas que não têm filhos fazendo projeto para filhos, né? Para gravidez. Isso não faz nenhum sentido. Só que a gente cria essa coisa do, bom, vou sentar aqui, eu sou da neurocomunicação, eu me formei e eu estudei, eu entendo do cérebro e tal, e eu vou sentar e vou aqui despejar um monte de coisas que estão somente na minha cabeça, que eu vejo, né? É igual quando a gente fala assim, eu nunca sofri um preconceito por ser um homem, né? Eu nunca sofri um preconceito. Então, preconceitos não existem. Começa a pensar. Você falou uma coisa legal no começo, Fábio. Etarismo, que a gente vê o etarismo por mais velho. E aí você fala, cara, o idoso ele tem que ter o respeito que precisa ter, ele precisa ter um lugar lá reservado no ônibus, né, tal. E aí você tá lá defendendo o idoso, ele fala assim, porra, esses moleques que não sabem nada. Fala, cara, você tá fazendo o que você é vítima. Isso. Então, etarismo é um preconceito contra idade. Qualquer idade. De 0 a 200. Acho que ninguém chegou em 200 ainda, né? Mas vai chegar. 0 a 200. Exatamente. Eventualmente estaremos aí. E aí você pensa, e aí de novo, pô, a gente vai chegar em 200. Então, quando eu pensava que a velhinha que furava a bola, ela tinha 50, ela estava no final da vida, ela estava esperando, como dizia o Raul Seixas, né? Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Tá acabando, já tenho 50. Eu sou de uma região metalúrgica aqui de São Paulo, né, do ABC, onde, enfim, o sindicato, aquela coisa ficou famosa aqui, São Bernardo, São Caetano, né? Eu sou de Mauá. Cara, o sonho da nossa vida era 15 anos entrar numa metalúrgica, aposentar com 45, ter um carro zero e uma casa. Esse era o projeto de vida das pessoas aqui. Aí eu falo, cara, hoje você vê uma galera com 60... A minha mãe tem 65 anos. Minha mãe joga vôlei, cara. Né? É outra perspectiva. Então, quando você fala alguém viver 200, o que é 50 para quem vai viver 200? É um quarto da vida. Então, eu estou ainda projetando. Não, vou estudar, vou entrar numa faculdade agora com 50. Que a gente não está falando assim, há 300 anos era diferente. Não, há 30 anos era diferente. É muito perto um mundo que era maluco. Alguém de 1990 que estava em coma acordar hoje, cara, ele não sabe ele não sabe o que fazer, ele não sabe para onde ir. Soltar ele na Paulista, ele não sabe nem se movimentar. Então eu vejo que se a gente não escutar de fato as demandas e as necessidades, e aí aqui a gente pode falar de etarismo, de misoginia, de racismo, de qualquer outra coisa, assim, tá, cara, o que de fato acontece na sua visão, e a tua visão não técnica, a tua visão de vida mesmo, o que acontece? O que você mudaria? Né? Às vezes o pessoal me pergunta na educação, William, o que você mudaria? Eu falo, cara, tem coisa óbvia, salário do professor, não ter goteira na sala, isso aí é óbvio, é a base. Mas eu acho que não é aí que está o problema. Não é aí que está o problema. Eu acho que tem 2 problemas na sala de aula hoje no Brasil, que é salas superlotadas. Então, assim, nós tínhamos que ter salas com 15 alunos. Já que é para sonhar, estão me perguntando qual que é o seu sonho na educação? Uma sala com 15 alunos e tirar a burocracia do professor. O professor tem que dar um show, ele é um artista, ele vai chegar ali e vai explicar o que vai acontecer. E cada vez mais, porque o professor hoje, ele disputa a informação com a rede social. Então, se o nosso professor da infância falasse assim, a capital da Argentina é Paris, você ia falar, tá bom. Ele era a única fonte de informação. Hoje o cara tá ali, se você errar no vírgula 78, lá ele acha, né?
Então, se a gente não ouvir e entender na hora de construir como é que vai ser a escola de hoje, como é que vai ser a empresa, o mercado corporativo, que a geração alfa está entrando, e não tiver uma geração alfa na mesa conversando, é teoria, é achismo, é a gente pensar de uma forma. Então, acho que se a gente escutasse, a coisa já ia adiantar muito. Eu gosto do que tu traz aí, William. Só para te dar um pouco de contexto da minha vivência de corporativo, tá? Que atualmente eu tenho a Crias. A Crias é uma empresa que capacita gestores para liderar a geração Z, só que o diferencial é o fato de eu ser geração Z. Porque, entende? Porque aí eu tô pegando a metodologia da liderança, mas eu estou colocando com o meu ponto de vista. Foi desenvolvido com líderes? Sim, mas sou eu falando, pessoas da geração Z. E aí, nós, né, eu, Fábio, que a gente está bem envolvido com o mundo de RH, com o mundo de gestão, é muito comum a gente ir em evento e ter um painel sobre geração Z, mas a pessoa mais nova do painel tem 40 anos. Não tem ninguém da geração Z ali em cima, é um baita telefone sem fio, e acaba que a gente fala, e o discurso fica sendo, eu tenho um problema, e o outro concorda, e acabou a conversa, né? Ninguém tenta ali colocar uma maneira de resolver os gargalos de fato. E nisso, que eu entro nas empresas, que eu falo com as pessoas, eu percebo que existe uma resistência bem forte da galera de promover essa liderança aceitacional, né? Aceitar a maneira que o outro é, adaptar a sua gestão para que toda a potência seja extraída por ali, porque a galera quer impor, né? Foi socializado e aprendi desse jeito, logo acho que é desta maneira. Faço dessa maneira, logo é assim, sofri de tal maneira, logo por que você quer a colher de chá, né? Se eu peguei tantas horas de metrô, tantas horas, tive que trabalhar 6x1, por que você não vinha que é 4x3? Então, eu pego um pouco dessa resistência e aí eu queria entender contigo. O que você diria, correndo o risco de ser repetitivo, porque fala um pouco com a sua última resposta, mas o que você diria para lideranças, para gestores que ainda acabam enxergando jovens como uma versão inacabada deles mesmos e não como um organismo novo, com uma geração própria, nova, diferente? De novo, eu acho que tudo parte da referência. Então, se você pega assim, por exemplo, a gente está aí nessa coisa recentemente, até já miou isso aí, mas recentemente a gente teve a tal da discussão do 6x1, né? Então, uma nova geração que vem e que acha a escala 6x1 uma escala que é cansativa, uma escala que extrai muito energia e tal. E, de novo, sem juízo de valor, se é bom ou ruim a escala 6x1, tá? Um fato. Se você pegar alguém do século XIX e falar sobre escala 6x1, o cara fala, não é possível que tenha um paraíso desse aí no mundo, que alguém trabalha 6x1. O cara trabalha 20 horas, 7x0, trabalhava 20 horas. Né? Então você vai tendo um mundo que vai se adequando e vai melhorando. Então, quando alguém da geração millennial fala assim, a geração Z não quer trabalhar nessa escala porque eles são muito frouxos e tal. Tá bom, milênio, mas se você olhar para a geração de trás, o cara colhia café 7 dias lá, não tinha lei, não tinha nada, e morria, enterrava lá mesmo na lavoura e acabou. Você foi beneficiado por evoluções do mundo. E o mundo vai continuar evoluindo. Porque tem uma coisa que a gente sabe que a única coisa que não se dá jeito nessa vida é a morte, e a geração vai morrer. Né? Eu gosto de citar frases de trechos de música que às vezes pegam bem, né? O músico desde os 14 anos, vamos lembrar, né? Então tá aí, né? Você é músico desde os 14 anos. Exato, exato. Tá gosto muito. Eu falo que eu fui baterista, viu, Fábio? Eu não fui músico, tá? Eu só sabia tocar, eu não sabia ler partitura, né? Cheguei a ser um músico, né? Mas gostei muito, toquei muito classic rock aí, tive os meus dias de fama aí, né? Que bacana. E tem uma música que é do Belchior, que ficou muito famosa na voz da Elis Regina, que é Como Nossos Pais, que diz o seguinte, né? É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Isso foi falado nos anos 1970, não tinha rede social, você vê como é atual. Então, assim, eu não gosto do Wi-Fi. Senta e chora. E você vai morrer e daqui a pouco vai viver um mundo de pessoas que nunca viveram num mundo sem Wi-Fi.
e o Wi-Fi vai ser o comum, o normal, Uhum. o cheguei aqui já tinha. Então é o que eu sempre gosto de dizer o exemplo da geladeira. Poucas pessoas, raríssimas exceções, pessoas que estão em São Paulo, aqui, por exemplo, viveram sem geladeira. São exceções das exceções. Eu faço essa brincadeira, às vezes, nas palestras. Tem 500 pessoas assistindo a palestra, tem 2 que não tiveram geladeira na infância. Então, assim, quando você fala, agora, pensa na geladeira. Chegamos aqui, já tinha. Então, é olhar com essa visão expandida de que o mundo não é dos anos 90 para cá, dos anos 80 para cá. Eu brincava na rua, então eu sou raiz. E esses moleques são no teto, porque eu brincava na rua. Irmão, teu pai não brincou na rua. O pai tinha que trabalhar com 5 anos. Então você já é Nutelinha. Uhum. E aí o vô veio fugido de guerra. Nem sabe o que é brincar. Olha como é pior. E o bisavô que ficou na guerra. Ele ficou lá, ele nem fugiu da guerra. Então a tendência é ir para trás e piorando. Só que tem um viés de nostalgia que a gente fala assim, nossa, nos anos 90 a gente ficava na rua e conversava com esses vizinhos e o mundo era maravilhoso nos anos 90. Não era. O mundo era maravilhoso, não era. Mortalidade infantil, criança... Porra, 100 anos atrás, o cara cortava o dedo, morria de infecção. Você quer ver um negócio assim? Se eu estiver esticando no assunto, vocês me avisem, por favor. Não, tá ótimo, tá ótimo. Manda ver. Eu gosto muito de ter essa visão, porque, por exemplo, que eu sou raiz e que os moleques de hoje, eu falo, legal. Porque é um negócio bobinho, todo mundo usa algumas vezes na vida, e é uma coisa maravilhosa que os nossos tempos vivem, que é anestesia. Anestesia, cara. Ninguém sofre hoje para arrancar um dente, até para abrir o peito, para fazer uma cirurgia de coração, para meter uma serra no peito, o sofrimento é zero, porque a pessoa não vê. A anestesia, ela começa a ter alguma coisa de anestesia há 150 anos. 150 anos, cara. Estamos falando o Homo sapiens tem 200 mil. 150 é um risquinho no final da barra, a gente tem anestesia. Então, isso eu estou falando os primeiros, aquelas anestesias meio zoadas. Anestesia local, essa coisa moderna, é 1950, não tem nem 100 anos. Então, porra, como é que o cara arrancava uma perna há 200 anos? Na serra, mano. Bebia pinga, mordia um toco e metia serra. Imagina cortar uma perna na serra. Coisa que hoje ninguém mais sofre desse tipo de coisa. É tudo mais gostosinho. Então, é igual viver hoje e viver há 200 anos atrás? Claro que não. O mundo ficou muito mais fácil. Então, o Nutella e o raiz, essa brincadeira que o povo faz, qual é a referência? A gente está falando de quê? Então, porra, você viveu guerra? Os caras escrevem lá no meu, que eu sou raiz. Eu falo, cara, quantas guerras você passou? Não, moro no Brasil, não teve guerra. Uma criança na Palestina, mano, ele tem mais raiz que você. Na Ucrânia. Às vezes o William até entender que ser raiz não é uma coisa tão boa, né? Sou raiz. Não era exatamente legal. Porque você é raiz por quê? Porque você passou por uma situação chata, porque você sofreu, porque você teve algo mais penoso na sua. Idealmente não teria, né? Então, eu acho que é como se fosse uma exaltação do próprio sofrimento, uma exaltação do próprio desgaste, às vezes para justificar que, pô, como assim eu tive que passar por isso e o outro não vai passar? Que bom que o outro não vai passar, porque você não passou por muita coisa que as pessoas antes passaram também e você não gostaria. Então, às vezes, da gente reconhecer que essas mudanças, elas também são avanços, e não que a galera tá ficando, mole, tá ficando frouxa, mas que as coisas estão se alterando, as configurações sociais são outras, e no que a gente tem uma rotina mais flexível, no que a gente busca humanização, essa mesma flexibilidade e humanização também é para os millennials, também é para a geração X, ninguém precisa ficar numa situação mequetrefe, assim. O quão for possível melhorar, melhor. E outra coisa, cara, eu não conheço um indicador legal, um indicador bacana, uma fonte confiável, não conheço um que o mundo piorou.
Pior que é verdade, né? A gente tem que lembrar disso, né? Tem que lembrar disso. Se a gente não vai longe, se você conversar, tiver a possibilidade, ouvir a história dos nossos avós tinham 10 filhos, que eles tinham um termo que era vingar. A criança não vingava, a criança morria. Então o cara tinha 10 filhos para morrer 3, 4. Quando a gente pensa na morte de uma criança hoje, é o absurdo, é o horror. Não, o pai tinha 10 para morrer 4. Já era previsto. Não, vai fazendo, vai morrendo, enterra e vamos seguindo. Então, morrer uma criança hoje é um absurdo. Você pega a taxa de mortalidade infantil nos anos 80, 90 no Brasil, é assombroso, né? Pessoas que morriam de pequenas infecções, de coisas assim que hoje é banal. Você sabe que uma vez eu estava fazendo uma pesquisa sobre uma doença chamada doença dos 7 dias. O que era a doença dos 7 dias? O cara começava a ter uma dor num determinado lugar do corpo e o médico falava, cara, doença dos 7 dias, é esperar 7 dias para morrer, não tem o que fazer. Essa doença se chama hoje apendicite. Cara, você tem apendicite, você entra lá, laparoscopia, faz um furinho, arranca, troca. Um caso ou outro que estoura, que vai para infecção, tome antibiótico, o cara vai para uma UTI e tal. Se for no tempo certo e tiver o protocolo certo, ninguém morre mesmo infeccionando. Né? Mas antes era esperar o cara morrer. Quando a gente vê a peste, essas outras coisas que aconteceram no mundo. Então, assim, o mundo está muito melhor para se viver em todos os quesitos. Só que, é claro, agora o desafio é outro, essa coisa da rede social, comparação, né? Quem que era a nossa comparação? O bairro. Um primo, um tio, um vizinho da rua de cima, da rua de baixo. Então, quando você sofria bullying, por exemplo, era só mudar para o bairro do lado. Era outro mundo. O bairro do lado era outro planeta, outras pessoas, Você mudava de vida mudando de bairro, de cidade. Hoje, quem sofre bullying na internet pode mudar para Marte, que não tem como, né? Então, são desafios novos, o mundo vai vivendo, o mundo vai mudando, mas sempre lembrar, o mundo evolui para melhor, as questões evoluem para melhor, o risco é diminuído em todos os quesitos, em todas as coisas. Quando a gente pensa assim, São Paulo é uma cidade violenta, tem muito homicídio. E de fato é violento e tem que melhorar muito essa questão. Mas se você pega os indicadores de São Paulo de 90, 70, 30, cara, é absurdo. É claro que morre mais gente hoje assassinada porque tem mais população, mas na proporção é uma coisa absurda. Né? Então isso tem que ser falado, isso tem que ser colocado. E para fechar aqui um dado doloroso, mas que precisa ser colocado, eu falei para vocês que meu pai faleceu há 25 dias e meu pai cometeu suicídio. Então foi uma coisa muito dolorosa, muito triste, e eu fui estudar sobre essa questão. A taxa de suicídio de idosos entre 60 e 69 anos é maior que a taxa de suicídio de crianças e adolescentes. Quem que a gente imagina que comete suicídio? Adolescente, jovem. É claro que mais jovens no número objetivo se suicida porque tem mais jovem do que idoso. Só que o número, pode ser que eu esteja errando alguma vírgula aqui, mas era isso, é 7,7 a cada 100 mil jovens e 10 a cada 100 mil idosos. Aí você pensa assim, pô, mas não é a geração raiz, a geração que aguenta tudo, a geração que faz tudo? Sabe a diferença? E aí o Eric falou isso no começo. A geração Z fala, o sofrimento é igual. A geração dela só expõe, cara, eu tô ansioso, eu tô triste. O meu pai era, tô bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Não tem nada. O homem não chora, o homem não conta. Então a gente olhar que, assim, o ser humano sofre ansiedade, o ser humano sofre num mundo complexo, num mundo difícil, as alterações são muito rápidas, a gente tem que correr atrás muitas vezes, e entender que nós, como humanos, a gente ficar compartimentando, a gente só vai fazer mal. Né? Nós temos que pensar que nós somos todos humanos. Uau, muito, muito potente o que você disse. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, porque eu sou o ditador do tempo e a gente controla mais ou menos o tempo, né? Não muito bem, nem muito mal, mas a gente fica de olho aqui um pouquinho no relógio, né? Sempre brinco, né? Só o Mano Brown para fazer um podcast de mais de 2 horas as pessoas escutarem, né? A gente sabe que nós não somos o Mano Brown, né? Mas acho que você trouxe um tema que
me agrada muito conversar, e a minha pergunta tem a ver com isso, né, que o novo sempre vem, e para entender que novo é esse, que futuro é esse, isso aprendi com uma amiga nossa, uma futurista chamada Rosa Alegria. Você quer entender o futuro? Não olha para frente, olha para o lado. Perceba as sutilezas dos sinais que você chama de referências, tal, que estão presentes e já estão mostrando que algo se está transformando numa outra direção. Né? Porque tem gente que olha para o futuro tentando imaginar o que vai acontecer. Né? Assim, longe, não olha para o lado, percebe os movimentos, que ainda são em pequena escala, porque é uma geração nova chegando, com outras demandas, algumas dessas demandas talvez se acomodem, outras provoquem realmente uma transformação mais sistêmica. Então, acho que a gente queria escutar de você aqui, para a gente ir fechando, né? Que na sua escuta, no seu trabalho, você identifica como essas novas referências que podem ajudar eventualmente as lideranças, nas organizações, pais também, professores, né? Você trouxe o exemplo do professor que tem que dar aquele show para um grupo pequeno de alunos para poder cativar a atenção deles numa sociedade de muita informação, de muita distração possível, né? Mas que sinais outros você percebe nas suas escutas, que é como se a gente fosse tateando e falar, tem isso acontecendo, a gente ainda não sabe exatamente o que vai vingar, mas a gente começa já a tatear, não totalmente no escuro, com coisas que podem sim ser transformadores e gerar, né, como toda geração que chega, algum tipo de transformação mais profunda, como esse exemplo que você citou, achei muito bonito, né, que todo mundo sofre de ansiedade, mas pessoas da minha geração, eu sou X, né, quase boomer, né, a gente sempre sofreu de ansiedade, mas calados. Principalmente homem, né? Homem não pode falar. Envergonhados de falar que a gente está sofrendo, envergonhados que a gente está deprimido, né? E, de repente, o jovem, isso já é uma transformação, né? Que me permite eu poder fazer isso. Que interessante. Apesar de eu ter sido formado para não fazer isso, na hora que eu me deparo, por exemplo, com o Eric, que abertamente fala sobre isso, eu me sinto mais seguro para começar a experimentar esse lugar. Veja que interessante, nascemos em épocas diferentes, tenho uma tendência a me comportar de maneira diferente, mas nessa troca intergeracional eu começo a me sentir seguro para fazer coisas que antes eu não tinha coragem de fazer, porque existe um ambiente novo chegando, né, com referências novas que me convidam a acolher esse novo que sempre vem. Então, eu vou repetir aqui, porque eu já falei tanto, né? Qual é a pergunta, né? Assim, a pergunta é o que você observa nessas escutas de referências, mesmo que sinais que você percebe que esse novo está chegando e que provocam reflexões como a que você trouxe com relação ao episódio da depressão, do seu pai, diante da ansiedade, de como lidar com a ansiedade com relação aos jovens e pessoas mais velhas, né? Como você usou como exemplo. Perfeito. Primeiro, assim, na questão da evolução, né, a teoria do Darwin, aquela coisa toda, não é o mais forte que sobrevive, mas o que se adapta melhor, né? Então, tem um monte de gente da tua idade que olha pro Eric e fala, o que esse moleque vai me ensinar? O que esse moleque tem para mim? Eu sou um cara vivido, o que esse moleque vai me ensinar? Esse está em direção ao ribanceira, né? Então, você, Fábio, quando olha o Eric com a idade diferente da sua, muito menor, né? Provavelmente com idade para ser aí filho, e fala assim, cara, esse cara pode me ensinar muita coisa, como eu posso ensinar para ele? A gente pode trocar, primeira coisa. A segunda, enquanto você falava das referências, eu estudo lá na UFABC, né? Eu estou fazendo alguns créditos lá do mestrado, né? Algumas aulas que você tem que fazer antes de iniciar a pesquisa. Eu tive uma aula de linguagem maravilhosa, assim, é uma coisa que me marcou tanto, cara, que assim, tem uma comunidade amazônica, que eu infelizmente esqueci o nome aqui, mas eu posso depois passar para vocês, que a gente colocar numa edição, que é bem interessante isso, que quando foram fazer um estudo com eles lá, eles falavam de passado e futuro, e como que a gente faz o futuro, né? Como que a gente aponta? É o futuro e o passado. O passado e o futuro. E eles perceberam que essa comunidade, eles faziam o contrário. É até ruim de fazer, porque a cabeça deles falava assim, ó, o futuro, aí eu já me enroscando na minha própria fala, o futuro e o passado. E aí o pesquisador falou assim, olha, as comunidades aqui, São Paulo, tal, né, a gente faz ao contrário. Por que vocês apontam o passado para frente e o futuro para trás?
E aí a resposta é maravilhosa, né? O cara falou assim, porque o passado eu consigo ver. O futuro eu não consigo ver. Então eu consigo ver o passado. Eu tô vendo o que passou, mas eu tô andando de costa porque eu não sei o que vai vir. Lindo isso. Porra, isso é maravilhoso, né? Então, Uhum. de novo, o que vai acontecer? E talvez... eu gosto muito de etimologia, né? Muito de saber a origem das palavras, e pode ser que eu cometa algum erro aqui, porque eu vi ontem esse estudo, eu estava lendo sobre isso ontem, achei muito interessante. Existia um dado na Roma Antiga, que ele tinha uma flor, e flor, ou rosa, em árabe ali, a coisa da Península Ibérica ali, que os árabes tomaram por um tempo e tal, né? As palavras têm muita influência, era alguma coisa como sar, né? Rosa e flor, alguma coisa assim. A palavra que eu estou tentando lembrar não importa para o conceito que eu quero trazer. Zar e sar, tal. E aí o artigo, né? É muito comum, o pessoal juntava o artigo árabe, né? Então ficava, por exemplo, kuhul em árabe é álcool. Então, al-kuhul seria o álcool, mas aí juntaram o artigo e a palavra, e o substantivo virou al-kuhul, né? Que na verdade é o álcool. Então, quando eu falo o álcool, eu estou falando o álcool, porque eu estou usando ali, né? E aí era zar. Então, a palavra ficou azar. Azar, que é azar, que é a coisa do dado, né? E olha que interessante, em espanhol, o que a gente chama de azar, que azar ficou a coisa negativa. Uhum. Na verdade, azar é o acaso, por isso que chama jogo de azar. Você pode ganhar no jogo de azar. Azar, na verdade, é um conceito de acaso. Então, quando a gente olha para o futuro e desconsidera o acaso, eu vou crescer, nascer, crescer, se reproduz e morre. Quando eu olho uma linha que é retinha e que eu sei, aos 25 eu vou ter um emprego, aos 30 eu vou casar, aos 35 eu vou ter um filho e tal. Cara, vem a vida e dá um socão no meio da tua cabeça, sabe? Então, quando a gente não considera o acaso, ou esse azar, essa possibilidade que a gente não mediu, a gente fica com endurecimento cognitivo. E qualquer coisa que tire a gente desse lugar, a gente sofre. Não, A gente nem vê, né? A gente nem percebe, que é pior, né? não vê, não percebe. Então, quando eu olho para a minha vida daqui para frente e falo assim, olha, eu tenho uma projeção que eu quero para minha vida, enfim, eu estou olhando lá, diferente lá da aldeia amazônica, eu estou olhando para lá, né? Para o meu futuro. Mas quando vem alguma coisa que eu não estou esperando, pandemia. Cara, e a vida? E aí, você que está assistindo a gente falando aqui e é adulto, presta atenção. Chorar pelo acaso é coisa de criança. Criança que chora, fala, eu não queria sol. Mano, o sol vem e acabou. E você pode chorar, bater a cabeça no chão, que o sol vai vir. Então, é uma atitude adulta você considerar, tá, veio. A gente ouve muito resiliência, né? Resiliência é uma palavra emprestada da física, tem essa capacidade de se moldar e voltar ao lugar original. Então, a borracha, quando você bate nela, ela faz isso e volta. O vidro não é resiliente, ele bate e quebra. Então, essa capacidade de voltar ao normal. Então, tem gente em 2025, estamos conversando aqui em outubro de 2025, tem gente reclamando da pandemia ainda. Já veio, já foi, já acabou, e tem, porque na pandemia eu tinha uma coisa. Então, achei muito legal isso que você falou, né, Fábio? Então, para eu olhar para o futuro, eu preciso olhar para o lado e ver o que está acontecendo, né? Os sinais. Então, assim, a tendência do mundo é a gente expor mais as nossas vulnerabilidades. A tendência do mundo, do futuro, né? É a gente colocar a máquina e a tecnologia para fazer trabalhos repetitivos e a gente poder humanizar o trabalho e falar assim, peraí, isso aqui a máquina não vai fazer, deixa eu colocar a minha assinatura. Cada vez mais. Então, quem negar isso, quem não gostar disso, infelizmente, o futuro, o mundo, enfim, vai engolir com farinha, comer com farinha, como a gente diz aqui na minha cidade, né? Então, eu vejo dessa forma aí que
essa antifragilidade ou essa resiliência passa também por entender que é coisa de criança eu desconsiderar os acontecimentos que não foram previstos em projeto. Maravilhoso. Eu adorei que a gente chega aqui nessa fase final para encerrar com uma pílula de sabedoria ancestral, né? Entender que a gente tem muito a aprender com quem aprendeu e ensinou há muito tempo atrás. Muito do que vem da nossa ancestralidade pode nos ensinar hoje. William, eu queria te agradecer aqui em nome do podcast do Free World. Obrigado pela generosidade, pela sua disponibilidade, por ter aceitado bater esse papo conosco. E eu acho que, assim, foi quase 1 hora, uns 40 minutos que a gente conversou aqui, mas tudo para mim confirma essa nossa tese de que quando diversos recortes etários, quando toda essa cronologia se mistura, se agrega, a gente sai com algo muito mais potente, algo muito mais completo, algo muito mais sábio. Então, obrigado, William, obrigado, Fábio. Vamos dar tchau para quem está nos assistindo e para quem assistiu, obrigado também por ter acompanhado. Valeu, queridos. Obrigado mais uma vez. E só assinalando aqui, temos um Z, um Y e um X. Temos uma sopa de letrinhas. Foi uma delícia essa sopa aqui. Muito bom, muito bom. Obrigado aí pelo convite. Só um pontinho rápido sobre a ancestralidade. O ser humano é o único animal que se beneficia do que foi feito na geração anterior, né? O leão lá da África, aquele selvagem, ele é o mesmo leão. Há 1 milhão de anos é o mesmo leão. Ele tem que fazer as mesmas coisas, né? Então, que bonita é a nossa ancestralidade. Que bom que pessoas vieram na nossa frente para a gente ter um ar-condicionado e uma eletricidade. E que a gente projete coisas boas para quem vem na sequência. Obrigado, gente. Que a gente não desperdice, né? Todo esse conhecimento que foi criado. Bora buscar e bora aplicar. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Valeu, tchau.